Veja agora no Jornal da TVTC, achado arqueológico, IFAM identifica a urna indígena em São Mateus. Tem o plantão policial. Marido tenta matar a mulher com veneno de rato em pão. E você vai ver também, por 61 votos a 20, senadores aprovam o impeachment de Dilma e Temer assume a presidência da República em definitivo. Chefe Daniele reassume cozinha do Pimenta Brasil com novidades. Quarta-feira, dia 31 de agosto, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Arqueólogos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, iniciaram a retirada de uma cerâmica indígena na rua Uruguaiana, no bairro Carapina. O Instituto identificou o material arqueológico há cerca de um mês. A expectativa é que ele seja uma urna funerária indígena. O arqueólogo Rafael Dominicis relatou que o IFAM foi comunicado do objeto pelo pesquisador Eliezer Nardotto, que após a passagem de uma máquina da prefeitura para reparos na rua, percebeu o artefato que pareceu ser parte de uma cerâmica, podendo ter valor arqueológico. A gente veio junto com o historiador aqui na localidade e confirmou que tinha uma característica, esse topo dessa cerâmica que estava aparecendo, de ser um material arqueológico relacionado às cerâmicas indígenas, e a gente se programou para voltar aqui, para fazer a retirada desse material, exclusivamente se preocupando de ele não ser mais impactado pelas obras até futuras da pavimentação da rua. Existe a possibilidade de o objeto ser de fato uma urna funerária indígena, de porte mais avantajado, com cerca de 1 metro ou mais. O que a gente está fazendo é simplesmente fazer uma escavação muito pontual, muito restrita, talvez ao espaço da dimensão dessa cerâmica, que dá aí no máximo 2 metros de dimensão, de 2 por 2, e a gente vai escavar por pequenos níveis, onde a gente vai tentar registrar o solo, a profundidade do solo, a composição do solo e até onde vai esse material, e aí fazer todo esse registro e a retirada. A ação iniciou com o estudo da topografia local, com auxílio do aparelho Estação Total, para realizar o georreferenciamento da área. O IFAM estuda a possibilidade de que já apareçam materiais em outras áreas e em outras circunstâncias, inclusive na mesma rua. O local pode tratar-se de um sítio arqueológico. Conversando com moradores aqui da localidade, eles disseram que em outras situações já apareceu outros materiais nessa mesma rua até aqui. Então a ideia é que, se tem outros materiais associados, se esse material não está isolado, é que esse espaço aqui com certeza era um espaço de ocupação e, portanto, a gente agrega o valor atual de que é um espaço pesquisável e que a gente chama de sítio arqueológico. O trabalho de retirada está previsto para ser concluído em 3 dias. O objeto deve ser levado para o Museu da História de São Mateus. Veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Nova Venécia não deve chover. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Destaque do plantão policial: um jovem tentou matar a mulher com veneno de rato em um pão. O fato ocorreu em Nestor Gomes. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. Segundo a Polícia Militar, o jovem de 19 anos colocou veneno de rato no pão para matar a esposa. No entanto, a vítima, de 17 anos, com medo, não comeu o pão porque já estava desconfiada do marido. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, na casa do casal foram recolhidos 2 pães. Os policiais foram até o supermercado onde o acusado comprou o produto e confirmaram que tratava-se de veneno. Os 2 foram levados para o DPJ de São Mateus. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Uma adolescente de 16 anos deu entrada no Hospital Roberto Silvares na madrugada de hoje depois de ser esfaqueada. Ela informou à polícia que estava saindo de uma festa no condomínio Village quando foi atingida por um golpe de faca. A garota disse aos policiais que não viu quem a agrediu e não soube informar a motivação do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, a situação da vítima era estável. E veja depois do intervalo, por 61 votos a 20, senadores aprovam o impeachment de Dilma e Temer assume a presidência da República em definitivo.
Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. Por 61 votos a 20, o Senado Federal aprovou hoje o impeachment, condenando Dilma Rousseff à perda do mandato de presidente da República por crime de responsabilidade. Dilma foi condenada pela edição de decretos de crédito suplementar sem o aval do Congresso e em descumprimento da meta fiscal vigente. Também foi condenada por adiar repasses ao Banco do Brasil para custear o Plano Safra, o que levou o banco a pagar o benefício com recursos próprios, operação conhecida como pedalada fiscal e considerada empréstimo ilegal pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. O julgamento de hoje encerrou um processo iniciado em dezembro do ano passado, quando o então presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, aceitou dar prosseguimento à denúncia contra Dilma. O Senado, no entanto, decidiu que a agora ex-presidente Dilma Rousseff poderá ocupar funções públicas. Mesmo assim, ela ficará inelegível para cargos eletivos por 8 anos, por determinação da lei da ficha limpa. O então presidente interino, Michel Temer, assumiu definitivamente a presidência da República em solenidade no final da tarde no Senado. Logo depois, ele embarcaria para a China, na primeira viagem internacional como chefe de Estado, passando a presidência interina ao presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia. O INSS vai convocar aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença que não passaram por avaliação nos últimos 2 anos. A revisão dos benefícios foi regulamentada na sexta-feira por uma portaria dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento Social e Agrário. 1.100.000 aposentados por invalidez e 530.000 trabalhadores que recebem auxílio-doença devem ser convocados para a revisão dos benefícios. A previsão é de que no início de setembro, os beneficiários que não passaram por perícia nos últimos 2 anos comecem a ser chamados às agências do INSS. A convocação não vale para aposentados por invalidez com mais de 60 anos. No caso do auxílio-doença, a ordem será iniciada pelos benefícios concedidos sem a data de encerramento ou sem data de comprovação da incapacidade, com auxílios de ação judicial ou não, seguido pelo tempo de manutenção do benefício e pela idade do segurado. Os mais jovens deverão ser convocados primeiro. No caso das aposentadorias por invalidez, a prioridade de atendimento será dos segurados mais jovens. Em seguida, serão realizadas as perícias nos aposentados que recebem o benefício há mais tempo. Em depoimento na CPI do DPVAT da Câmara Federal, membros da Polícia Federal e do Ministério Público de Minas Gerais confirmaram que os inquéritos da Operação Tempo de Despertar apontam para uma participação de representantes da seguradora Líder nas fraudes em pagamentos do seguro. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Eduardo Freitas, e os promotores públicos Guilherme Roeldel Fernandes Silva e Paulo Márcio da Silva afirmaram por diversas vezes haver uma organização criminosa em atividade no país que usa os recursos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, para lucrar de forma ilícita. As informações são da assessoria de comunicação do deputado federal Marcos Vicente, que preside a CPI do DPVAT. Segundo os promotores, há advogados que prestam serviços à seguradora e que possuem parentesco com a direção da Líder. De todas as oitivas realizadas em Montes Claros, Minas Gerais, para investigar pagamentos do seguro, constatou-se que 100% foram fruto de processos fraudulentos. De acordo com mensagem enviada à Rede TC, há fraudes na ponta do pagamento de seguros, incluindo casos de pessoas que, por exemplo, se acidentaram em uma cavalgada e receberam um pagamento de seguro automotor, até o fato de a Líder não recorrer de ações judiciais, contrariando a lógica das empresas seguradoras.
Para os investigadores que depuseram como convidados na audiência, é de extrema importância que a CPI possa dar continuidade aos trabalhos iniciados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, com quebras de sigilos e outros mecanismos que são prerrogativas da Comissão da Câmara Federal. No bolo do DPVAT, de aproximadamente 8 bilhões de reais ao ano, o Ministério da Saúde tem direito a 45%, enquanto o Denatran fica com 5% e a seguradora líder, administradora oficial, tem direito aos outros 50%. Segundo o relato dos investigadores, grandes bancos brasileiros e internacionais administram estes recursos a que a seguradora tem direito. O maior desastre ambiental do país completa 10 meses agora, em setembro, e uma exposição na Bulgária vai relembrar o rompimento da barragem da Samarco, na cidade mineira de Mariana. O registro em fotos foi feito por 2 fotógrafos capixabas. Pelas lentes do fotógrafo, o registro da tragédia. Quando tivemos a notícia que o rompimento da barragem atingiria o Rio Doce, nós não pensamos 2 vezes. Temos que cobrir isso, temos que fotografar isso. Porque até então a gente não tinha noção do que era, mas a gente imaginava que seria uma coisa drástica. Depois que a gente teve noção, a gente teve certeza do que a gente estava fazendo uma coisa importante mesmo. Porque é um fato histórico, é trágico, é terrível, mas é histórico. Então, como fotógrafo, a gente tem o dever de fotografar isso. Qual foi a sua primeira reação ao se deparar com o desastre? Olha, foi um espanto, só dizendo isso, porque por mais que a gente já estivesse vendo pela televisão, aconteceu a tragédia, mas quando eu cheguei na margem do rio, senti aquele cheiro de podre. A lama naquele momento ela não era vermelha, era marrom. E ver os peixes pulando para fora, assim, eu não botei a mão naquela água, mas eu acredito que ela estava muito quente, que a sensação que tinha que ela estivesse fervendo. E você vê os peixes morrendo, assim, sendo assassinados de uma forma tão tosca, entendeu? Uma coisa assim muito feia de se ver. Gabriel e Tadeu percorreram por 30 dias as cidades às margens do Rio Doce atingidas pela lama da barragem de Mariana. O acidente foi no dia 5 de novembro do ano passado e algumas cenas jamais serão esquecidas. Essa foto aqui foi muito motivada pelo olhar desse peixe. O Gabriel estava numa outra ponta aqui dessa região, isso é perto da aldeia dos índios Krenaks, e quando eu encontrei esse peixe grande, eu fui criado à beira do Rio Doce, né? Então, assim, uma das coisas que os pescadores mais diziam, nossa, como tem peixe grande que a gente nem sabia que existia mais morrendo. E aí, eu, assim, até então não tinha vi depois peixes até maiores do que esse passando, mas a forma como esse peixe estava, parecia que aqui é o rio e aqui são as margens do rio. Ele está ali entre os 2 pontos e o olho dele, sabe, aberto, sei lá, olhando. Então, assim, foi uma foto que mexeu muito comigo nesse primeiro momento. E também, como eu e o Gabriel estávamos fazendo o trabalho de uma forma independente, isso permitia com que a gente brincasse com a estética. Já que a gente estava lidando com o tenebroso, com o horrível, a gente tentou trabalhar isso de uma forma até tentando colocar um pouco mais de estética, um pouco mais de beleza no que é feio. Então daí que eu gosto muito dessa foto, por causa da textura, da forma como chega na lama, essas escamas do peixe, mas principalmente o olhar desse peixe. Foi quando a lama chegou no mar. E todo mundo ficou naquele alvoroço, pegamos o barco, mas no chão a gente não tinha noção do que era a diferença da lama e da água do mar. Então, num sobrevoo, no fim da tarde, a gente teve essa noção. E aí eu tive a sorte de ter um barco lá que pudesse dar essa noção até do tamanho e para as pessoas entenderem do que se tratava. Você se colocar no lugar ali de quem estava ali e falar assim, meu Deus, é essa diferença toda do verde com o laranja, porque o mar ali já é um mar agitado, então a água não fica tão verde e transparente, mas chegou a lama densa, você viu que coloriu, infelizmente, tingiu o mar de regência, né? Agora o trabalho dos fotógrafos ganha o mundo. As fotos serão expostas na Bulgária. A gente já tem um contato com a Bulgária. Nós já fizemos 3 exposições na Bulgária, eu e o Tadeu fizemos uma, o Tadeu fez 2 no ano passado. Então as pessoas já conheciam um pouco o nosso trabalho de fotografia, não relacionado ao meio ambiente, sim relacionado ao cotidiano, ao dia a dia, outros trabalhos que a gente produz. E
eles acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais. Então, pelas redes sociais, eles viram esse trabalho, a gente ia, postava as fotos, compartilhava aquilo que estava sendo publicado. E a Radomira Ivanova, que é a presidente lá da ONG Cia Blue, fez o convite. Vocês querem vir para cá ou querem trazer esse trabalho para cá? Por quê? Porque em agosto o mundo vai estar com os olhos voltados para o Brasil por causa das Olimpíadas. E na Bulgária tem o esporte é muito forte, alguns esportes eles são, né, bem fortes e chama a atenção do povo de lá. Então a ideia dela foi levar algo do Brasil para lá, e isso casou também que eles têm alguns casos semelhantes lá de um lago que uma indústria poluiu e o lago nunca mais foi o mesmo e tal. Ao longo da expedição foram mais de 20 mil fotografias e apenas 30 foram selecionadas para esta exposição na Bulgária. Tem muita foto boa que não está entrando na exposição, nós tentamos contar uma história. Confesso que a maior parte do trabalho da seleção eu participei, mas o Gabriel participou e ficou bem quebrando a cabeça mais, porque eu gosto muito de produzir a foto, edito bem rápido, e o Gabriel, devido à experiência com o jornal, já ficava mais quebrando a cabeça e me mostrando. Aí fomos separando por bloco, fizemos um bloco, foi diminuindo até que chegou a 80, de 80 passou para 30. É um reconhecimento. O nosso objetivo inicial era, vamos registrar e fazer isso chegar ao máximo de pessoas possíveis. E a gente tem conseguido, graças a Deus. A gente teve publicações, fotos, cenas inéditas, umas capivaras que a gente conseguiu registrar, que foi parar no site da National Geographic, e fotos que foram capa de jornal pelo Brasil todo. Aqui mesmo no Espírito Santo a gente fez 2, 3 capas de jornal, e isso, a capa do jornal atrai mais pessoas, né? E isso gera a conscientização das pessoas do que realmente está acontecendo, porque às vezes a água do cara tá lá, tá chegando a água na torneira dele, ele olha o rio, que droga esse negócio que aconteceu, mas aí não sente na pele talvez aquilo que deveria sentir, ou se revoltar da maneira talvez que tivesse que fazer para cobrar, né, a solução. Talvez o grande aprendizado disso tudo é a questão da reflexão. Daí entra as nossas fotos, em pensar o que nós estamos fazendo, o que vai ser o amanhã. Precisamos parar, refletir e pensar. Por isso que as nossas fotos, elas sempre estão buscando uma coisa com que mexa com o pensar. Para as pessoas pensarem, vamos dar um jeito de mudar nossa visão da natureza. Não só a questão de economizar água, não, de um todo. Nós precisamos da indústria, mas tudo tem que viver em equilíbrio. Então essa é a grande lição, aprender a ter equilíbrio entre a indústria, o homem, que nós precisamos. A minha câmera fotográfica tem metal, eu preciso do minério. Mas a gente precisa ter todas essas coisas em equilíbrio. E veja depois do intervalo, eleições 2016, 450 pessoas são candidatas ao cargo de vereador em mais de 5 mil cidades do país. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. – 450 pessoas são candidatas ao cargo de vereador em mais de 5 mil cidades do país. Essa eleição é um importante exercício de democracia. Afinal, os vereadores estão mais próximos dos cidadãos. A Câmara dos Vereadores é também conhecida como a Casa do Povo. Aqui são tomadas algumas decisões que têm impacto direto na nossa vida. Mas quais os limites dos vereadores e como a gente faz para cobrá-los? Para entender essas questões, nós vamos conversar com o professor Pedro Arruda. Ele é professor daqui da PUC de São Paulo. Primeiramente, professor, para a gente entender qual é a importância do vereador na tomada de decisões políticas na cidade.
Bom, os vereadores têm um papel fundamental, né, de votar o principal tributo do município, que é o IPTU, que controlar os atos do Poder Executivo, fiscalizar a utilização dos recursos, também votar o plano orçamentário, né? O número de vereadores varia de acordo com o número de habitantes de cada cidade, conforme determina a Constituição. Cidades com até 15 mil habitantes têm 9 vereadores. O número de legisladores vai crescendo até chegar em cidades com mais de 8 milhões de pessoas, como São Paulo, que tem 55 vereadores. Neste ano, mais de 450 mil pessoas são candidatas ao cargo de vereador nas mais de 5.500 cidades do país. Mas como a gente faz para escolher um? Não esquecer as relações de parentesco ou de amizade pessoal e votar muito mais por ideologia já é um bom começo, levando-se em consideração o partido ao qual ele está afiliado. E depois de eleito, como faz para acompanhar o dia a dia desse vereador? Nem sempre as pessoas têm tempo para ir em sessões ou gabinetes. Você lembra em quem você votou de vereador na última eleição? Esqueci mesmo, não lembro meu vereador quem é. Nossa, que absurdo, hein? Se a população tivesse realmente condições de se organizar a partir das suas comunidades, dos bairros, e discutir tudo isso, como acontece em muitos países, a situação poderia ser bastante diferente também. E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. Depois de 5 anos morando e estudando no exterior, a chefe Daniele Pinheiros Arpão reassumiu a cozinha do Pimenta Brasil Restaurante em São Mateus. Daniele promete que os clientes serão impactados com um novo conceito de gastronomia implementado, com novos cardápios e estrutura diferenciada. Depois de passar um período em países da Europa e da América Latina, a chefe Daniele Pinheiros Arpão adquiriu conhecimento de outras culturas. Com isso, já começou a implantar novas tendências no restaurante Pimenta Brasil. Uma delas é o forno combinado. Esse forno combinado é um aparelho de cocção que a gente também adquiriu, onde ele cozinha o núcleo do alimento. A gente está deixando o fogão para o passado, né? Por quê? Porque hoje a gente consegue dar uma qualidade melhor a esse alimento, como frituras, cozidos. A gente hoje trabalha com todos os nossos legumes cozidos nesse vapor, o que a gente dá uma qualidade melhor, nutricionalmente esse alimento ele vai ter um potencial muito mais alto, né? E fora que é a beleza do alimento. Você vê um brócolis bem verde, tem clientes hoje até perguntam se a gente está trabalhando com esses alimentos orgânicos, né? E no lado da fritura também a gente tem esse aparelho que ele sela o alimento no vapor de 360 graus, vai depender do alimento. A gente consegue coccionar peixe, frango e carne, tudo na mesma hora, no mesmo minuto e com uma qualidade melhor, né? A gente não vai tirar 100% a gordura, porque todo alimento possui sua composição química, ele tem a sua gordura, seus açúcares. Mas a gente consegue dar uma qualidade melhor. É comer gostoso e comer saudável. Essa é uma dos nossos novos conceitos aqui dentro do restaurante, é a nossa proposta. O restaurante tem 15 colaboradores e uma das preocupações é com a manipulação dos alimentos. O Pimenta Brasil adquiriu uma máquina de descascar verduras para evitar o contato humano no período do preparo. A gente trouxe para o restaurante agora uma nova tecnologia. A gente está investindo em boas práticas aqui e com isso a gente colocou alguns equipamentos. A gente tem um descascador de alimentos que as funcionárias hoje não descascam mais na mão, nada disso. A gente coloca, vou dar um exemplo, a batata no descascador, ela já sai descascada. O único contato que o funcionário tem é de levá-la até um cooper que a gente tem, que aí ele pica, fatia, faz os cortes brunoise, julienne, que a gente tem na gastronomia, e vai direto para o forno combinado. Daniele disse que em breve lançará os pratos personalizados com a marca Pimenta Brasil e pretende oferecer cursos de culinária. A gente hoje está começando a montar os produtos personalizados Pimenta Brasil, onde a gente trabalha com 0 glúten, 0 lactose, né? E alguns pratos de carnes distintas, salmão. A gente está com a ideia de trazer cursos também para o Pimenta, né?
A gente vai convidar um chefe da Espanha agora para vir aqui trazer uma aula de comida espanhola. Então, assim, são muitos projetos que a gente quer trazer e comida gostosa. Outra novidade apresentada pela chefe Daniele é a criação de pratos que valorizem os produtos da terra, como a pimenta rosa. Coisas que são nossas e que brilham lá fora e que aqui dentro da nossa cidade a gente não vê tanto esse esforço. Então, por exemplo, agora a gente vai lançar um prato de pimenta rosa, pimenta verde, um molho poavá que a gente vai fazer estilo Pimenta Brasil, mas é estilo mateense, né? O salmão, carro-chefe do Pimenta Brasil, terá novos molhos e também será servido em forma de espeto alemão com acompanhamentos. O salmão, desde que a gente abriu, sempre foi o nosso carro-chefe. A gente está colocando agora tentando colocar outros molhos, né? Outras formas de apresentação do salmão. A gente vai vir com uma novidade, que é um espetinho alemão, que é um espeto que a gente serve em cima da mesa. O espeto já vem acompanhado, que é uma coisa que eu tive a oportunidade de ver esse tipo de espeto na Alemanha. A gente foi para o Oktoberfest lá e viu, e eu falei, que legal, vamos trazer para São Mateus. E algumas outras carnes que a gente vai trabalhar, como o bife de ancho, o tibone de cordeiro, né? Com esse novo aparelho de cocção, a gente consegue tirar a gordura do balcão e dar uma qualidade melhor nas carnes. Toda terça e sábado, o Pimenta Brasil oferece comida japonesa e todo sábado é dia da suculenta feijoada. O restaurante fica na Avenida Monsenhor Guilherme Schmidt, no bairro Sernambi, ao lado do Rondelli. Funciona de 11 horas às 2h30 da tarde. E a banda Baile Essencial Hit, formada por 5 músicos da cidade de Jequié, na Bahia, será a principal atração do baile em comemoração aos 35 anos do CEP, marcado para 10 de setembro às 10 da noite. O presidente Edercival Mesquita disse que as mesas para o show já estão à venda. A de 4 lugares custa R$ 150 e com 6 lugares R$ 200. Edercival destaca que em tempos de crise, a gestão do CEP tem trabalhado na adequação de preços e na redução de valores. O público do clube se mantém fiel e ele comemora os 892 sócios atuais. No mês de aniversário do CEP, a diretoria preparou promoções para atrair novos associados, entre elas aulas gratuitas, isenção e descontos de mensalidades, também na lanchonete e descontos no restaurante. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência e uma boa noite para você.